Imagine entrar no maior jogo da sua carreira. Algo que você buscou a vida toda. E do nada. Calma, não podemos começar assim de repente. Vamos com calma e falar primeiro sobre o maior fã do Ronaldo. Porque o que esse garoto faz nem é legal. Tudo começou após a transferência do Ronaldo para o Real Madrid em 2009. Na época, um garoto chamado Chanta era apenas uma criança com grandes sonhos. E sendo um grande fã de futebol, assim que ele viu os melhores momentos do Ronaldo, suas namoradas supermodelos e seus supercarros, foi amor à primeira vista. E Chanta prometeu ser igual ao seu ídolo, mas então tudo começou a ficar estranho. Esse garoto pagou por uma cirurgia para virar sósia do Ronaldo. Ele comprou todos os uniformes que o Ronaldo usou e até viajou para onde o Ronaldo jogava. Mas a princípio eu pensei, ei, esse garoto é só um super fã do maior atleta do planeta. Até eu descobrir. Todo santo dia, das 9 da manhã às 2 da tarde, ele aparecia no centro de treinamento do Real Madrid e esperava só por uma chance de ver o Ronaldo. Então, eventualmente, eles se encontraram. E a princípio, o Ronaldo achou que Chanta era apenas um fã normal. Então eles tiraram algumas fotos, mas o que ele não sabia era que esse garoto era maluco. Porque ele literalmente mudou o nome para Chanta Ronaldo. Ele começou a postar fotos no Instagram exatamente do mesmo jeito que o Ronaldo. E ele até obrigou o próprio irmão a parecer o Ronaldo Júnior. Como é que ninguém tem medo disso? Porque ultimamente Chanta tem feito testes para times profissionais e ele quer que o mundo inteiro veja. Ronaldo contra Ronaldo na Copa de 2022... Então, se eu fosse o Cristiano, sabe, o verdadeiro Ronaldo, eu faria alguma coisa antes que as coisas ficassem perigosas. Como aquela vez em que Samuel Eto'o gastou 25 milhões em algo que mata pessoas. Veja, lá em 2015, Samuel queria celebrar sua carreira lendária comprando um novo carrão. E não estou falando de um igual ao meu, onde água e eletricidade não funcionam. Esse cara precisava de 40 quartos, uma piscina e terra suficiente para fazer uma festa maior que a do Projeto X. Mas, Samuel devia ter pesquisado melhor, porque depois que ele fechou o negócio dessa vila italiana, virou o pior pesadelo dele. Quando Samuel estava se mudando, ele foi avisado sobre a maldição, porque essa era a antiga casa de um arqueólogo infame. E esse cara, ele era diferente, porque nunca seguia as regras. Então, quando ele ouviu falar de uma maneira de amaldiçoar a terra onde morava, ele realmente foi lá e descobriu a tumba de um faraó. E eu sei o que você está pensando. Por que estou aprendendo sobre múmias e não sobre jogadores de futebol? Tenha paciência comigo, mano, porque agora fica assustador. Apenas algumas semanas depois, nessa mesma casa, o arqueólogo e seu sobrinho morreram. Então era óbvio, a maldição o seguiu até a casa. Mas Samuel não ia deixar que um boato o impedisse de ter a casa dos sonhos. Então ele se mudou, mas não demorou muito para ele perder a cabeça. E a única explicação era o que quer que estivesse acontecendo na casa. Porque do nada, Samuel ameaçou seu clube com um processo se não o deixassem se mudar para outro país. Eles atenderam ao pedido e Samuel fugiu para a Turquia, escapando do pesadelo. Não sei o que assusta mais, morar numa casa mal assombrada ou a infância de Luka Modric. Porque antes de seu 7º aniversário, ele quase morreu. Em 1985, Modric nasceu em uma pequena vila da Iugoslávia, onde seus pais eram tão pobres que sua mãe e seu pai não tinham escolha, a não ser trabalhar o dia todo em uma fábrica. E mesmo assim, comprar comida ou tomar banho com água encanada era um luxo. Então, eventualmente, eles forçaram Modric a morar com seu avô, mas foi aí que as coisas ficaram muito piores. Todos os dias, Modric crescia com medo até de sair de casa, porque ele vivia bem no meio de uma guerra total. Modric nem conseguia dormir à noite, mas ainda tinha fé de que um dia conseguiria sair dali. E tudo isso porque o avô dele dizia que ele era especial e o motivava a correr atrás dos seus sonhos. Mas apesar de viverem com medo por anos, os dois criaram um laço, cuidando do gado e das cabras, e quando era seguro, caçando nos campos ou pescando. Então, quando Modric tinha 6 anos, ele era realmente feliz.
Um dia ele estava brincando com a bola de futebol e mal podia esperar para o vovô chegar em casa. Mas as horas passaram e ele nunca apareceu, porque na verdade o vovô estava voltando para casa e a apenas um quarteirão de distância os rebeldes chegaram. A vila inteira estava sob ataque, então o pai correu para salvar Modric e eles fugiram para um hotel. Mas o tempo todo, Modric nem sabia o que tinha acontecido. Tipo, onde estava o vovô? E foi aí que o pai contou para ele. Tinha partido. Mas Modric sabia que o show tinha que continuar. Então, ali mesmo, ele se comprometeu a treinar futebol no estacionamento do hotel, porque Modric sabia que só dele dependia encontrar uma saída para sua família. Então ele passou toda a infância focada em um objetivo: tornar-se profissional pelo vovô. Em 2021, Modric não só conseguiu, como se tornou um dos maiores meio-campistas do futebol e vale mais de 75 milhões de dólares. Mas ele dá todo o crédito ao vovô. Eu gostaria que a história de Andrés Escobar tivesse um final feliz, pois o ocorrido em 1994 foi um dos maiores escândalos do futebol. No começo, Andrés foi convidado para jogar no maior evento esportivo do mundo, e ter uma oportunidade dessas para representar seu país era algo que ele imaginava quando criança. Mas talvez ele devesse ter tido um sonho diferente, porque isso se transformou no maior erro da vida dele. Na época, Andrés e a Colômbia tinham expectativas extremamente altas, porque eles só tinham perdido um dos últimos 26 jogos. Então é que, ao enfrentar a Romênia, a Colômbia decidiu pegar leve e bem... Então, o jogo seguinte contra os Estados Unidos era de vida ou morte. Porque eles não queriam decepcionar um país inteiro, mas normalmente o jogo não está nas costas do Andrés. Como zagueiro, seu papel não era marcar gols, mas evitá-los. Mas acabou que o Andrés perdeu o foco e esqueceu até porque estava lá. Porque aos 34 minutos... Oi, irmão. Esse é o gol errado. A partir desse momento, a Colômbia ficou completamente abatida e por causa dessa derrota, só por causa desse gol, eles foram eliminados. Então, Andrés virou inimigo público instantaneamente e disseram para ele ficar discreto, mas no dia seguinte, Andrés publicou uma declaração no jornal dizendo: "A vida não termina aqui. Precisamos seguir em frente." E ele achou que a declaração resolveria tudo, mas acabou piorando ainda mais a situação. Porque alguns dias depois, Andrés saiu com os amigos para beber em vários bares e com a música alta, as bebidas rolando. Então a galera aí estava animada. Mas por volta das 3 da manhã, Andrés decidiu ir até o estacionamento, e foi aí que ele os viu. Acho que não tentavam verificar se ele era inscrito no canal. Agora, o assassinato de Andrés não ficou sem resposta, porque naquela mesma noite, o atirador confessou seu crime e foi condenado a 43 anos de prisão. Não dá para comparar com o que fizeram com Neymar, porque o que começou em 2017 marcou ele para sempre. Na época, Neymar se destacava como grande jogador de futebol, mas alguns torcedores não aceitavam isso. Então, quando Neymar teve a oportunidade de jogar pelo Paris Saint-Germain, aquilo foi a gota d'água. Ao chegar ao 8º jogo pelo clube, Neymar se preparava para enfrentar os maiores rivais do Paris Saint-Germain. Esses torcedores eram diferentes, pois aguardavam essa data há semanas. Durante a partida, Neymar fazia o que sabia de melhor. Nos minutos finais, os torcedores precisaram tirá-lo do jogo, literalmente. Imagina fazer tudo isso e seu time nem ganhar. Os inimigos do Neymar viram que precisavam ser mais criativos, e aí tudo piorou ainda mais. Porque aqui em 2021, Neymar entrou em uma partida muito aguardada. E durante o minuto 62, ele teve uma oportunidade única na vida de vencer o jogo. Os torcedores não deixaram isso acontecer e criaram mais que uma distração. Tentaram arruinar a vida de Neymar.
Espera aí, você tem noção de como isso foi perigoso? Basta meio segundo com um apontador laser para causar perda de visão. Neymar realmente poderia ter ficado cego. Mas mesmo tudo isso não se compara às histórias que os jogadores de futebol nunca contam. Porque todos os seus jogadores favoritos têm guardado segredos. Então clique neste vídeo aqui.